Pessoal, muito difícil fazer um vídeo contra o time do Santos, quando o time do Santos perde, né? O Santos hoje perdeu do São Paulo em casa na Vila Belmiro por 3-0, né? Primeiro deixa eu me apresentar, tá bom? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Jogo esquisito, jogo de muita marcação, o técnico Marcelo Fernandes fez uma alteração no time do Santos, jogou de maneira um pouco diferente, mas os velhos problemas ainda continuam assombrando o time do Santos, né? O time do Santos que jogou a primeira etapa, se é que a gente pode falar de um jogo na primeira etapa, porque não houve jogo, que foi um jogo truncado, um jogo de marcação. Se fosse perceber alguma coisa referente ao jogo do Carille e o jogo do Marcelo Fernandes, comparando um com o outro, o Santos, dentro das possibilidades, até chegou a agredir. Tanto é que foi muito forte na marcação, os dois times nervosos, precisando da vitória, mais o São Paulo do que o Santos. O Santos, evidentemente, que está jogando em casa, precisava ganhar, né? Mas não teve muito o que se falar a respeito da primeira etapa, né? O Madison sentiu logo no começo do jogo, foi substituído lá pelo Marcos Guilherme, e o Santos teve 3 oportunidades somente, 3 oportunidades. 2 com o Lucas Braga, uma bola que foi enfiada do Madison antes dele sair contundido, um cruzamento que ele fez quando o Lucas Braga deveria fazer o domínio e bater. Ele chutou para fora, ele preferiu jogar de primeira, chutar de primeira e acabou indo para a linha de fundo. Outra partida, ou melhor, outro lance foi do Goulart, que ele deu uma enfiada para o próprio Lucas Braga. No meio entre os zagueiros, ele acabou também chutando para fora o Lucas Braga. E depois teve uma cabeçada do Marcos Leonardo, de um cruzamento que também veio pela direita, e ele acabou cabeceando fora do alcance do Andrei. E o Rafinha, que entrou também no primeiro tempo, acabou tirando pela linha de fundo. Essa foi as 3 oportunidades que o Santos teve. Essa última eu achei que foi a mais clara. Nota ruim da partida, podemos dizer assim, foram os 2 pênaltis, né? O primeiro, que no meu modo de ver, foi o mais escandaloso, onde esse jogador chamado, até anotei o nome dele aqui, desculpa pessoal, se eu dar uma correção, dar uma olhada aqui no caderno, o tal de Pablo Maia, que eu acabei marcando o nome dele, que eu precisava falar um pouco desse jogador. Esse jogador cansou de fazer falta no time do Santos. Ele bateu no Goulart, ele bateu no Ângelo, ele bateu muito no Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está todo momento no chão. E foi ele o autor do primeiro pênalti. Ele pulou praticamente com os 2 joelhos nas costas do Marco Leonardo e ele caiu, e o juiz, a árbitra da partida, a Edna Alves, ignorou e não deu o pênalti. Muitas pessoas falam que o segundo pênalti que o Reinaldo fez, perdeu na finta que o jogador Ângelo, o jogador que foi o jogador que mais se destacou nas 2 etapas do time do Santos, foi o Ângelo. Que tentou fazer alguma coisa dentro da partida foi esse jogador. Menino de 17 anos. Os outros, como Ricardo Goulart, precisa aparecer mais. Não fez nada. O próprio Camacho, que acabou sendo substituído, jogou dentro daquilo que todo o time do Santos na primeira etapa jogou, mas também não foi bem. Só um moleque de 17 anos puxando a responsabilidade, eu acho que é muito pouco, pessoal. O próximo técnico do Santos, espera eu, vai ter muito trabalho mesmo, porque os problemas velhos ainda continuam a assombrar o time do Santos, principalmente a respeito do meio de campo, né? Mas voltando a falar do pênalti, que não foi, em qual o Ângelo sofreu do Reinaldo, que acabou saindo, porque não estava conseguindo marcar o menino em lugar nenhum. O Ângelo colocou ele no bolso, tirou ele do bolso, foi para a linha de fundo, cruzava para a direita, para a esquerda, ele não conseguiu segurar. Depois colocou o Léo Pelé, fez uma alteração do primeiro tempo para o segundo, colocou o Léo Pelé, que era mais jovem, para poder segurar. E mesmo assim o Ângelo continuou a jogar. Então, falando do pênalti, eu acho e acredito que o Santos, você vê
nitidamente como o Santos não tem força dentro da Federação Paulista de Futebol. Se fosse outro time, se fosse outra situação, porque se você reparar durante o jogo, principalmente falando do primeiro pênalti, ao qual esse rapaz, o Pablo Maia, fez em cima do Marcos Leonardo. Teve uma situação igualzinha, mas igualzinha mesmo, que o Lucas Pires fez uma jogada em cima do Welder. A jogada estava acontecendo e o Santos fez uma jogada em cima do Welder, lá na segunda etapa, e a árbitra, além de dar falta, que não foi tão insinuante como foi na falta do pênalti que o Santos sofreu através de Marcos Leonardo, a Edna acabou dando cartão amarelo para ele, para o Lucas Pires. Você pode reparar, a mesma jogada, só que evidentemente que estava no decorrer da partida, fora da grande área, que é a área de perigo, onde os jogadores podem sofrer pênalti ou não. Então eu não entendo muitas vezes o critério que os árbitros costumam usar, né? A gente bate sempre na tecla, e eu não costumo falar muito de árbitro, essa que é a verdade. Porque eu sei que existe uma pressão muito grande em cima de cada árbitro dentro da partida. Mas a gente tem que falar aqui quando o árbitro erra, pessoal. Aliás, a maioria, até a transmissão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, haja vista que a transmissão e a geração das imagens é feita pela Federação Paulista de Futebol, mas a Record também transmitiu o jogo, né? E ali o narrador da partida meio que comentou a respeito que para ele foi pênalti sim. Para o Miller também foi pênalti sim. Inclusive, o segundo pênalti, o Marcília falou que foi pênalti também. Então a gente não consegue entender. O VAR deixou na responsabilidade da árbitra, meio que tirou a mão, tipo assim, a responsabilidade é sua, e ela assumiu para si próprio, que não foi pênalti. Isso faz diferença? Logicamente que isso faz total diferença, porque a partir daí foi para o segundo tempo, o Santos perdendo de 1-0. Gol do Welder de cabeça. Um gol que a bola veio de um cruzamento lá da direita, com o pé esquerdo do Nicão, que antecipou o Madison, que é o nosso melhor cabeceador, e o Welder acabou cabeceando do lado direito de João Paulo, acabou fazendo 1-0. O Santos, a partir daí, não fez mais nada, a não ser essas duas oportunidades que o Santos teve com o Lucas Braga, e depois aquela cabeçada no final da primeira etapa do Marcos Leonardo, ao qual o Rafinha acabou tirando de dentro do gol. Fora isso, não teve mais nada, um jogo truncado, de marcação, a juíza, a árbitra da partida tentou levar o primeiro tempo na conversa, ficou muito truncado, muita gente falando com ela. Em alguns momentos da partida eu senti que ela estava um pouco perdida. Inclusive a avaliação dela no jogo, pelo comentarista da Rede Record, falou assim que pouco se fez. O resultado meio que apagou a atuação dela. Mas ela foi responsável sim por 2 pênaltis que ela não deu. E o Santos poderia perder? Poderia. Mas já faria muita diferença sim. O Santos foi para a segunda etapa e aí só foi São Paulo, né? São Paulo foi senhor das condições. São Paulo, o Santos começou o jogo, e a partir do momento que o Santos tomou o segundo gol, que foi um gol contra feito pelo Bauerman, que o Sara estava na jogada, ele ia acabar fazendo o pênalti de qualquer forma. O Santos na sequência tomou o terceiro, né? Que foi pelo Rodrigo Nestor. Um chute que foi fora da área, que ele pegou de esquerda, lá no cantinho esquerdo de João Paulo, não teve o que fazer. Santos no meio de campo aberto, sem marcação nenhuma, voltando a ser o velho Santos que nós já havíamos dito. Eu, como havia falado, o próximo treinador vai ter muito trabalho, pessoal. Vai ter muito trabalho. O Santos vai ter que contratar? Tem que contratar. Mas o Santos, me parece, que chega um determinado tempo do jogo, a Independente tem mais acontecido na segunda etapa.
Mas geralmente quando acontece isso, o Santos fica perdido dentro de campo. E aí o Marcelo Fernandes começou a fazer um monte de substituições, né? Eu vou até falar quem entrou no lugar de um e quem entrou no lugar do outro. Lá no primeiro tempo saiu Deixa eu dar uma olhada aqui, Aqui. Desculpa, pessoal. Substituições. Saiu o Madison, que sentiu aquela contusão e entrou no lugar dele o Marcos Guilherme, improvisado. Né? O Auro ainda não está em condições de jogo. Vai ficar apto a jogar pelo time do Santos daqui 1 semana, 10 dias. Então nós não podemos contar com ele. Então foi o Marcos Guilherme no lugar dele, improvisado. O Camacho saiu para a entrada do Pirani, que olha, o Camacho, junto com o resto do time, eu até imaginei que seria o Zanocelo que saía jogando, pelo poder de marcação que ele tem, mas o Marcelo Fernandes optou pela experiência, né? E o Pirani, que entrou no lugar dele, jogou muito mal, pessoal, muito mal, muito mal. Aí saiu o Sandri, que foi o homem que dava o ritmo da partida no primeiro tempo, mas cansou para a entrada do Zanocelo. Depois teve o Ricardo Goulart, que não apareceu na partida, não apareceu. O Ricardo Goulart, eu não sei se é o esquema do jogo que está sendo armado, se o tipo de jogador que está jogando do lado dele não está favorecendo, mas o Ricardo Goulart precisa aparecer, pessoal. Ricardo Goulart é o jogador que mais ganha no time do Santos. A experiência em pessoa dentro dos domínios. Então, é um jogador que nessas horas ele devia chamar um ou outro e falar: vamos ter calma aqui, vamos ter calma, a gente tomou o primeiro gol, vamos armar o time, acalmar o time. Mas isso não foi feito. Ele entrou dentro da bagunça junto com os outros jogadores, acabou perdendo a cabeça e o Santos, em 7 minutos, tomou o segundo e depois, na sequência, tomou o terceiro gol. Então, ele não jogou nada também. O Lucas Barbosa, que entrou no lugar dele, coitado, entrou mais para marcar, para não tomar o quarto gol, do que realmente jogou bola. Você via que ele cobria muitos jogadores, chegou até quase tomar cartão amarelo. Lucas Braga saiu para a entrada do Juan Seco. Lucas Braga, no primeiro tempo, teve essas duas oportunidades ao qual eu falei para você. Segundo tempo ele também não jogou bem. O Juan Seco a gente não pode avaliar porque oportunidades para ele também não teve, junto com os demais jogadores do Santos. Né? O Santos, no meu modo de ver, não tem muito o que se falar aqui. O Santos perdeu mais uma vez a partida, o Santos cometendo, como já havia dito, os mesmos erros dos jogos anteriores. Eu não sei se é o esquema, os jogadores, é bem verdade que o Santos são jogadores limitados, o Santos, falando da escalação, na modificação que teve, que o Marcelo Fernandes promoveu, o Santos saiu jogando com o João Paulo, com o Madison, com o Kaique, com o Bauerman. O Kaique fez uma jogada, ele perdeu o tempo da bola no primeiro tempo, que depois o goleiro acabou, um zagueiro do lado esquerdo, acho que foi o Lucas Pires, acabou colocando a bola para o lado de fora. Então, assim, perdeu o tempo da bola, estava ele e o atacante do São Paulo, quase que o São Paulo fez gol. O Bauerman, junto com os demais jogadores também não foi bem, fez o gol contra, coitado, não teve culpa. O Lucas Pires, muitas saídas pela esquerda, deixou a desejar na marcação, mas muitas jogadas ele fez pelo lado esquerdo. Ele também não jogou muito mal não, achei até que ele foi bem. O Sandri precisa um pouco de mais de ritmo de jogo, o Camacho saiu para ser substituído. Muito se falava a respeito de entrar o Zanocelo no lugar dele, sair jogando inclusive. Eu acho que também, junto com os outros jogadores, não tem uma reposição boa, tem muito problema na marcação, jogador lento, mais cadenciado. Um jogo difícil como hoje deveria entrar o Zanocelo. O Ricardo Goulart, já falei a respeito dele, precisa aparecer no jogo, jogador experiente, jogador que deveria dar o ritmo na partida, não fez nada. Ele não é meio de campo, pessoal, ele é meio atacante. Por isso que ele tem que ficar mais dentro da área do que armando, e o Santos não tem esse jogador. E se tinha lá para fazer o teste, que é o Bruninho, o Marcelo Fernandes não colocou ele para jogar. Lucas Braga, já comentei a respeito dele. Marcos Leonardo caiu muito, sofreu pênalti.
mas também não teve muitas oportunidades. E o Ângelo, que foi o melhor jogador da partida. O Ângelo, tanto na primeira etapa, no primeiro tempo, quanto no segundo tempo, foi o homem que a gente vislumbrava sair alguma coisa do time do Santos. Mas sozinho ele não consegue fazer nada, pessoal. O Santos vai ter que contratar. O Santos vai ter que colocar a cabeça para pensar durante essa semana. Espero que esse técnico, que pode ser, existem vários, né? Mas eu gostaria que definisse logo esse técnico do Santos. Se vier o BKSS, vai ser muito bom, porque o estilo de jogo dele é o mesmo do Sampaoli, marcação sob pressão, preparo físico tem que estar no limite para jogar com esse técnico de futebol. Tem outros que estão sendo ventilados, mas eu me arrisco a falar único e exclusivamente desse jogador, desse treinador. Vamos ver o que acontece durante a semana. O Santos perdeu hoje novamente, dentro de casa, de 3-0. Isso não é bom. O Santos vai ter que fazer alguma coisa. O Santos vai ter que contratar urgentemente para que o time do Santos não passe vergonha no resto do campeonato. Tá bom, pessoal? Hoje não foi legal. Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.